Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César e eu vou lidar aqui com vocês com nossa lição, né, de jovens, a revista Conectar Mais, como o pessoal aí está pedindo e tem tido bastante apelo, bastante visualização, o pessoal buscando. Eu vou continuar gravando então nesse trimestre aqui nas férias da Poliana. A gente está trabalhando aí com os jovens, lição 2 hoje, que nós vamos trabalhar José e as túnicas da responsabilidade, tá? Revista de Editora Betel Conectar, lembrando que não é uma cópia da revista, você precisa adquirir as revistas da Editora Betel Dominical e que você pode baixar o plano de aula gratuitamente aqui embaixo, na descrição do vídeo você baixa aí o slide, na verdade, né? O slide dessa lição você baixa aí gratuitamente, que é o slide que eu uso. Você edita, você tira cópia, você pode trabalhar com ele na sala de aulas, colocar, projetar, né, se tiver o computador, mas também você pode, se caso não tiver o computador, você pode imprimir também, e acho que é válido por causa das dicas. Então compartilhe aí com os seus jovens, com os jovens, com o seu próprio grupo de jovens, e também com outros professores de jovens, tendo em vista que não temos muito material para jovens, e esse trabalho se transforma num grande subsídio, tá bom? Não se esquece também, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like aí, dá um glória, esteja com a gente, ativa o sininho, assim a gente vai estar produzindo cada vez mais coisas, porque o YouTube vai entender que o vídeo é importante, que o trabalho é importante, vai começar a compartilhar, distribuir para que as outras pessoas tenham acesso. Vamos lá, hoje a lição é muito boa, lição de número 2, José e as túnicas da responsabilidade. O versículo do dia é: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez dele uma túnica de várias cores. É o tema de hoje, hoje a ideia da túnica, é o trabalho que nós vamos fazer hoje. E vimos na semana passada, né, recuperando, que José é o filho mais amado aí de Ismael, que também é chamado Jacó, o patriarca da nação, né? E por duas coisas: primeiro, porque era o filho da velhice, e porque também é filho de Raquel. A gente viu isso semana passada. Verdade aplicada: recebemos a túnica do Pai a fim de que ele brilhe através de nossa vida. A túnica hoje vai ser trabalhada com uma ideia de distinção. Se você perdeu a aula 1, depois que terminar essa, você vai lá na aula 2, que é importante para você entender o contexto da aula, tá bom? Não vou repetir tudo de novo, senão vai ficar muito longo o nosso vídeo. O texto de referência está em Gênesis 37, 3 e 39, 12 e 18 e 41, versículo 42 e 43. Os objetivos dessa lição são: compreender que a responsabilidade gera grande desafio, conscientizar que todo privilégio traz grande responsabilidade e saber que ao final de todas essas coisas seremos galardoados. Então, professor, ao final dessa aula você precisa ver se você atingiu estes objetivos aqui. Compreender, conscientizar e saber. O aluno tem que entender esses pontos aí relacionados às palavrinhas-chave aqui, ó: responsabilidade, privilégio, tá? E o galardão, que é a recompensa. 3 palavras-chave aqui que a gente tem que entender. Bom, deixa eu mostrar então para vocês o esboço dessa lição. No tópico 1, o tema vai ser recebendo a túnica de seu pai. No tópico 2, ele vai falar de recebendo a túnica na casa de Potifar. E no tópico 3, é recebendo a túnica no palácio. Então, túnica aqui está sendo usada como sentido de metafórico, sentido de distinção, não sentido físico. Ou seja, ele recebeu apenas uma túnica física, material, objeto, foi só a túnica que recebeu de várias cores de José. Mas se túnica, aquela túnica servia por quê? Por que o filho recebia aquela túnica? O filho recebia uma túnica de várias cores para mostrar que ele era o filho primogênito. Ele era o filho primogênito. E o filho primogênito tinha uma série de benefícios naquela época. Ele era o mais importante da casa, porque se caso o pai morresse, era ele que assumia a casa, ele respondia na ausência do pai, ele tinha a herança do filho, do pai quando esse morresse. Então a primeira parte da herança era dele, depois dividia o restante entre os outros filhos. Enfim, então ele era o filho primogênito, né? Então, e o filho primogênito, para destacar dentre os demais, ele recebia a túnica de várias cores, que era uma túnica, como a gente viu semana passada, que não tinha costura. Uma túnica onde ela era toda trabalhada, né, e pintada de uma forma muito interessante, e não dava nem para você rasgar, porque ela não tinha costura, então você não tinha como separar as cores, mas era muito caro fazer isso, e ela servia para distinguir entre os irmãos. Então o autor trabalha aqui a ideia de túnica como distinção.
E aí então ele quer, se a gente trocar a palavra túnica por distinção, a gente entende que ele recebe uma distinção do seu pai, por ser mais querido, amado, ele recebe a distinção na casa de Potifar e depois ele recebe uma distinção no palácio, ok? Então esses são os 3 pontos principais aí. Em cada estágio da vida ele vai receber uma distinção e essa distinção é por conta do seu caráter, por conta da sua fidelidade, ok? Vamos lá. Não esqueçam de deixar aí os seus comentários. Se você quiser saber quem aprofundar mais na história de José, tem um texto que a gente está lá no nosso site, juliocesar.org, que é também onde você está baixando aqui esse slide, né? E tem um texto só sobre isso, quem foi José do Egito, para dar uma recuperada aí nesse conhecimento, e até você pode imprimir e dar para os seus alunos aí para conhecer ou compartilhar com eles também o texto. Bom, a introdução. Em toda a narrativa da história de José, vemos um jovem humilde e obediente que recebe túnicas e responsabilidades ao longo da sua trajetória. Esse é o nosso tema, né? E ele diz no ponto-chave que a humildade e a fé e a fidelidade de José estavam para ele, para além da túnica de destaque que possuía. Esse é o que o autor traz para a gente. José como um exemplo de fé e fidelidade a Deus, né? E ele acredita que foi por conta dessa fidelidade que José prospera. E a Bíblia diz realmente em todo o texto, em vários textos, dizendo que a mão de Deus era com ele, ou que Deus era com ele. Tudo que José fez prosperou, né? Isso mostra que ele era alguém fiel. Recebendo a túnica de seu pai. Aqui nesse tópico, como eu falei para vocês, o contexto é aquele contexto que a gente já falou, de José na casa dos seus irmãos, e como é que isso despertou a fúria dos seus irmãos, porque eles achavam que, por serem muitos irmãos, né, que não deveria ter alguém mais querido que os outros, ou enfim, poderia ser outro como Rúben, ou poderia ser outro como Judá, que foi aquele que propôs a venda, enfim. Eles não aceitavam que José fosse o de destaque ali. E essa túnica de várias cores, aqui tem um exemplo aqui bem interessante, vocês podem ver mais ou menos como deve ter sido uma túnica de várias cores naquela época, fez com que todos os irmãos se voltassem contra ele, gerando muita discussão. Na aula passada nós falamos como é que a predileção dos pais, né, pode gerar conflitos entre os filhos. Na aula de hoje o enfoque é um pouco diferente, já vendo já o lado dos filhos, a inveja, né, os problemas gerados por isso e como é que José, né, sofreu o ódio e o furor por conta dessa distinção, né? E aí a gente vai trazer aqui para a gente pensar um pouquinho, falando sobre a túnica nos tempos antigos, e aqui tudo que eu falei para vocês, como é que é produzido, e a revista vai falando isso para você, falando também que essa túnica, ela também significava que aquele que usasse não poderia fazer serviço pesado, tinha assumir uma posição superior. Por isso que eu falei para vocês que a túnica era como uma distinção, um cargo administrativo. Olha que túnica também bonita aqui, um exemplo que pode ter sido uma túnica naquela época. Então a túnica era importantíssima, tá bom? Então isso vai fazer com que os seus irmãos tenham inveja dele e comecem a lutar. E aí eu começo já a trabalhar a reflexão com seus alunos, e aí tem uma fala do Andrew Amalric que diz o seguinte: brigaram tanto pela túnica de José que quando conseguiram, ela não coube nenhum dos irmãos. E aí tem uma aplicação. O que é aplicação? É quando você seleciona para a classe e fala com ele, com o jovem, aquilo que Deus tem preparado para você não serve para mais ninguém, só mesmo para você. Ó, que interessante, hein? Forte, hein? Vou até escrever aqui, ó, forte, não é? Forte essa aqui. Então, jovem, fique tranquilo, né? Aquilo que Deus tem na sua vida tem só com você. Não adianta roubarem a sua túnica, não adianta querer tirar o seu sonho, os seus projetos, aquilo que Deus tem para fazer, Ele fará. Vamos seguir. 1.2, o destaque de um incomodou a muitos. Então, esse é o tópico número 1, né? Ele está trabalhando como é que a predileção de Jacó vai gerar todos esses problemas, desperta a inveja das pessoas. Mas, jovem, fique tranquilo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No final da trajetória de José chega à conclusão de que não deveria ter mágoa dos seus irmãos, não deveria ter ressentimento dos seus irmãos, porque tudo o que aconteceu foi um plano, um propósito de Deus. Assim também é na nossa vida. Tudo que acontece é um plano e um propósito do Senhor
para nós. E aí eu trouxe um rapidinho aqui, que é um estudo rapidinho, só para a gente pensar. Você pergunta aos jovens lá se eles já se sentiram, já foram alvo de inveja, né? Fruto de inveja. As pessoas têm inveja dele. Como é que a gente sabe que a pessoa tem inveja? Quando a pessoa, às vezes, está sempre discordando da gente, nos perseguindo, nos criticando, né? Não valorizando o que nós fazemos. Isso é sinal de que a pessoa é movida pela inveja. Mas não se fique preocupado com isso. Por quê? A inveja, muitas das vezes, vai nos separar, assim como José foi separado dos irmãos. E aí eu trouxe uma reflexão aqui que é a seguinte: às vezes Deus separa pessoas, né, por alguns motivos, né? Aqui, primeiro, para livrar os seus escolhidos das más influências. A fim de preservar o caráter de Salomão, Deus providenciou que ele fosse criado por Natã. Quem é o profeta Natã em sua vida? Segundo, para transformá-lo de forma espetacular. José foi separado e transformado até o ponto que os seus irmãos não o conheceram. Lembra que em Gênesis, quando tem no finalzinho da história, quando os irmãos se revelam, quando José se revela para os seus irmãos, eles não o reconhecem. Então, Deus às vezes nos separa para nos transformar. E às vezes você foi separado de alguém, pode ter certeza que Deus está transformando você. E as pessoas que te criticam, quando te verem, nem te reconhecerão. Aleluia. E por último, para prepará-lo para uma tarefa sobrenatural. Foi o caso de Moisés. Moisés foi separado de sua mãe, mas Deus trabalhou com ele de formas tremenda. Então saiba de uma coisa: a unção separa. Então, jovem cristão, geralmente ele é perseguido, geralmente ele não é entendido, não é compreendido, porque ele não faz as mesmas coisas que o mundo faz, ele não pensa como o mundo pensa, ele não age como o mundo age, e por conta disso ele é perseguido. Mas não fique triste ou abatido por causa disso. Isso é por causa da unção. A túnica representa a unção, da unção que está sobre a sua vida, e ela muitas das vezes vai separar, né, você das más companhias, dos invejosos, das pessoas que não prosperam, que não querem o teu sucesso, que não querem que você vença. Muito bem. 2. Aí no tópico 2, recebendo uma túnica na casa de Potifar. Túnica é distinção, é honra. Então, chegando ao Egito, José foi comprado por Potifar, capitão da guarda, eunuco de Faraó. José servia na casa do comandante e o Senhor fazia prosperar em tudo. Gênesis 39, 3. E isto trouxe o foco do olhar da mulher, né, de Potifar, que começou a desejá-lo. José recebera de seu senhor a túnica da responsabilidade. E aí é o tema do tópico 2, a casa de Potifar. José é honrado ali. Agora, só que quando ele é honrado, ele recebe também responsabilidade. Esse é o tema do 2.1. Responsabilidades agregam grandes desafios. A túnica recebida por seu pai tinha um significado cultural muito grande, pois representava alguém de posição elevada. José não era apenas um escravo. A grande lição espiritual, já passando para cá, é que os privilégios estão imbuídos de responsabilidades e precisamos nos remerar com excelência para poder executá-la. Muitas vezes as pessoas querem encargos, mas não querem as responsabilidades. Na verdade, o que elas querem é aparecer, né, e não fazer a obra. Ninguém pode querer ser alguma coisa. Ninguém pode querer ser alguma coisa do ponto de vista de apenas por fazer, mas por entender a responsabilidade que é grande na sua vida. Então, quanto nós fazemos, quanto mais nós fazemos, quanto mais poder nós temos, mais responsabilidade nós ganhamos. Por isso a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, quando nós começamos a crescer, né, reflita isso comigo, quando nós começamos a crescer, quando nós começamos a prosperar, significa que nós temos grandes responsabilidades a serem cumpridas. E só para trazer aí uma discussãozinha aqui, né, refletindo no número 2, eu trouxe o Homem-Aranha. Ele fala dessa fala aí do tio Ben: com grande poder vem grande responsabilidade. Então até o mundo já sabe disso, né? Até os ímpios sabem disso. Eu trouxe aqui essa figura. Eu gosto de trazer figuras para chamar a atenção dos jovens, né? Não pensem vocês que os jovens não assistem, que os jovens não veem, que os jovens não estão antenados. Os jovens estão antenados, e você pode usar isso a seu favor na sala de aula, porque você vai fazer uma conexão direta com o mundo deles, né? Direta com o mundo deles. Então isso é interessante. Com um grande poder, né,
uma grande responsabilidade. Muitas das vezes as pessoas querem poder pelo poder, mas não querem a responsabilidade que está imbuída no poder. Ser chefe não, é ter poder. Ter poder é ter responsabilidade. Então o chefe tem que cuidar dos seus subordinados, o chefe tem que prever os problemas, o chefe tem que cuidar dos problemas quando eles aparecem. Tem chefe que ele não quer saber da responsabilidade, ele só quer solução. Eu tive um chefe que falava, eu não quero problema, só quero solução. Então, para que você quer ser chefe? Na igreja também é assim. Para que você quer ser pastor se você não quer ouvir o povo? Por que você quer ser líder se você não quer resolver problema? Você não pode ser líder, não pode ser pastor, não pode ser chefe, porque grande poder implica em responsabilidade. Tá anotado? Vamos lá. 2.2, tiraram-lhe a túnica, mas não o caráter. Aí no tópico 2.2 ele fala que José, né, que você sabe dessa história, a mulher deu em cima dele, ele não traiu o marido de Potifar, ao mesmo Potifar, e o Potifar não acreditou nele, e por toda essa história você sabe que ele vai ser preso de novo. E aí o que é o caráter, né? Discussão, discuta isso. O que é caráter? O comentarista chama a atenção do seguinte, eu até grifei, caráter é uma disposição de alma e não algo apenas né, ligado ao cargo que se tem. Né? Então, caráter é a alma. E eu trouxe outra frase também. Caráter é aquilo que você faz quando ninguém vê. Pergunta aí os jovens aí, o que é o grande caráter? Né? Caráter não é quando as pessoas estão olhando, é quando ninguém está olhando. 3. Recebendo a túnica no palácio. Nessa terceira fase da vida, né, é quando José ele já pegou essas três grandes, o autor pega essas três grandes fases para mostrar agora quando José agora é recebido depois de interpretar o sonho de Faraó, das 7 vacas magras, das 7 espigas magras e tudo aquilo que a gente já sabe, resumindo bastante, porque senão o vídeo fica muito longo e todos conhecem a história de José, né, ele já é honrado no palácio. Então ele recebe essa túnica simbólica aí de distinção no palácio. E aí ele diz o seguinte, a nossa vida é feita de estágios. E cada estágio, né, provado nos levará a responsabilidades maiores. Ó, a gente vai subindo no degrau da responsabilidade. Aquele jovem que foi vendido como escravo, agora foi colocado como governador e recebe presentes como anel, vestes, colar, né, e até mesmo um nome e uma família. Aplicando o estágio da vida no governo da nação, a trajetória de responsabilidade de José levou a patamares inimagináveis. Então, um homem de responsabilidade. Quanto mais responsabilidade nós temos na obra de Deus, mais Deus nos coloca. Por isso que Deus diz que quem mais é dado, mais será cobrado. Mas também, quanto mais você faz na obra de Deus, tem responsabilidade, o Senhor te coloca sobre mais. Né? Quanto mais nós nos dedicamos na obra de Deus, mais Deus vai nos dar, como a parábola dos 10 talentos. Creia que Deus está te preparando para algo maior. Ok? Antes de governar uma nação, diz o autor aqui, ó, frisei essa parte, foi necessário aprender lições de uma cisterna e de uma prisão. Então, antes de Deus muitas vezes nos abençoar, primeiro precisamos ser provados. Muitas pessoas perdem a vitória de Deus porque não se deixam ser provadas pelo Eterno e por isso não podem galgar o alto caminho de Deus e ter grandes experiências com Deus. Presenteando e honrando aqui, né, o servo. E ele recebe alguns presentes aí, né? Ele recebe o anel, ele recebe as vestes e o colar de ouro fino. E também recebeu um novo nome, Safanete Paneia. E casou-se com uma mulher, né, egípcia e teve 2 filhos, Manassés e Efraim. A gente vai trabalhar isso lá para frente, mas aqui vamos só trazer aqui como que esses símbolos aqui são importantes para a gente tentar entender o que cada um deles significava. O anel significa autoridade, né? A veste significa trabalho, de linho fino, trabalho que significa ofício. O ouro significa honra e ali o nome significa Salvador. Cada um desses aqui, ó, tem o seu significado. O anel é autoridade, somente usava anel e geralmente tinha um símbolo na ponta, um sinete, chamado também de sinete, que era para selar, que era autoridade. Né? Somente os governadores, os diretores, pessoas que eram líderes, que assinavam documentos, que tinham a capacidade
ter documentos, escrever documentos, é que assinavam. Então assinava através do anel. Então anel significava autoridade. Não era apenas um adereço físico, né? Não era apenas um adereço, um acessório. Não, era um símbolo de distinção. Assim também como a roupa. A roupa de linho fino significa ofício, né? Me mostrando que ele era diferente dos demais, né? O colar de ouro significa honra, né? A honra, porque é aquilo que coloca, distingue dentre as pessoas. De ouro significando a realeza. E o nome Zavanete Paneia significa aí no egípcio, né, aquele que salva. E realmente ele salvou o Egito de uma grande fome, de uma grande miséria. Aqui, ó, quando nós somos, frise isso, quando nós somos fiéis a Deus, Deus nos honra. Quando nós somos fiéis ao Senhor, Deus nos coloca nos altos lugares. Deus jamais vai nos honrar se nós não honrarmos a Ele. Por isso Jesus disse que aquele que se envergonha do Pai dele aqui na terra, o Pai se envergonhará dele nos céus. Mas aquele que honrar Ele na terra, o Pai o receberá nos céus e o honrará. Então, para recebermos honra de Deus, é preciso que nós sejamos fiéis. Então, demonstre isso para a sua classe, fale isso para os jovens, a importância deles serem fiéis para que recebam de Deus honra, autoridade, ofício, né? E que venha a partir deles, através deles, né, salvar esta geração que precisa muito de Deus. Conclusão, em todos os nossos caminhos, Deus sempre está trabalhando em nossas estruturas para assumirmos responsabilidades maiores frente aos desafios do seu reino. Quando Deus nos prova, é sinal que nos joga, quando nós passamos pela cova, quando nós passamos pela prisão, é sinal de que Deus está nos preparando para grandes tarefas, para as grandes obras que iremos realizar. E aí você está perguntando então, gente, chegando ao final, como que você pode ajudar aqui o canal Boa Semente, que você descobriu agora? Se inscreva no nosso canal, daí, ó, deixa o seu like aí, deixa o glória, vamos chegar a 20 mil pessoas, você me ajuda escrevendo, comentando, compartilhando aí com os outros jovens e professores. Também me ajuda comprando na nossa loja www.boasemente.store. Você me ajuda também sendo membro do canal Boa Semente, porque só membros têm vídeos exclusivos, o link está na descrição do vídeo. E você pode me seguir nas redes sociais, Júlio César Medeiros, lá no Instagram, no Facebook e aqui no canal Boa Semente. E também damos palestras, seminários, cursos, aqui no telefone, tá também no link aqui embaixo, e no nosso site, juliocesamedeiros.org. Deus abençoe vocês, muito obrigado por terem assistido o nosso vídeo, até a próxima, em nome de Jesus.